Estamos com o Marco da Costa, jornalista, radicado nos Estados Unidos desde 93 e que está no epicentro do epicentro da pandemia. Ele mora no Bronx, em Nova York, e é onde estão os números piores dessa pandemia na cidade. Marco, conta para a gente como está sendo esse isolamento no pior do que está acontecendo hoje em termos de pandemia de coronavírus. Olá, Lourdes. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas informações. Eu vivo no epicentro do epicentro, mas eu tenho uma explicação para ser o epicentro, né? Assim como Nova York se tornou o epicentro devido ao trânsito enorme de pessoas de todas as origens possíveis, né, no mundo. É uma cidade que recebe milhões de turistas, recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Então, é uma cidade que tem um trânsito muito grande de pessoas e, por isso, houve uma contaminação muito grande. Em segundo lugar, o Bronx ocupa também uma área de destaque, porque é a região mais pobre da cidade, é a região com maior índice de pessoas com diabetes, que é uma das partes. Eu sou diabético, uma das partes, dos setores que foram mais atingidos. Então, é a área da cidade que concentra a população mais vulnerável, que se alimenta menos, que vive nas condições mais precárias e, logicamente, seria afetado por qualquer outro tipo de epidemia. Mas, como esse vírus é muito agressivo e ele ataca principalmente pessoas que têm doenças crônicas, isso foi um fato muito... o nível de obesidade e diabetes aqui nessa região é muito alto. Então, não foi nem questão da idade, mas questão das doenças crônicas. A vida que tem sido muito restrita, né, ao supermercado e à farmácia, como em todas as áreas da cidade. Porém, eu faço destaque para a população de rua, que é um fato que sempre existiu aqui, né, muito menor nos últimos anos, é lógico. A cidade se organizou, está muito mais limpa do que era, e organizada, e com mais habitação do que era nos anos 70 e 80, porém, ainda existe uma população que vive na rua muito grande. Quando todo mundo sai da rua, essa população aparece mais, né? Porque quando você está no meio da multidão, você não sabe quem é homeless e quem não é. Mas quando todo mundo vai para casa e fica essa população na rua, a gente percebe. Então, a prefeitura tem feito um trabalho muito bom, dando abrigo à maioria das pessoas. Acontece um problema aqui nos shelters, nos abrigos também existe um risco muito grande. Muitas dessas pessoas são dependentes químicos e é muito difícil seguirem orientação médica. Então, essa população está sendo muito atacada. E quando você sai na rua, você percebe essas pessoas, né? Há 2 semanas atrás, quando eu fui fazer compra, veio uma pessoa na minha direção e cuspiu em mim. Lógico que eu fiquei muito preocupado na hora, corri para casa, tomei banho e tal, mas eu entendo que, nesse momento, as pessoas que estão sendo rejeitadas, as pessoas estão com medo de se aproximar delas, elas têm uma reação também, elas não são robôs, então elas têm uma reação, muitas vezes, que é a linguagem da rua. A linguagem da rua é a linguagem da violência, porque eles vivem isso há muito tempo. Só que eles estavam invisíveis, eu chamo que é uma população quase que invisível. E agora ela está muito visível para todos. Como que, além de colocar nesses abrigos, a prefeitura está conseguindo manter esse pessoal com alguma renda alternativa, algum ponto que eles possam apoiar? Sim. A população de baixa renda da cidade está recebendo 3 auxílios muito importantes. Primeiro é o auxílio de alimentação. Todas as escolas municipais, que basicamente todo distrito, todo bairro, que, né, tem 3 ou 4, você não precisa andar 3 quarteirões para encontrar uma escola municipal. Elas estão fornecendo café da manhã, almoço e janta, num pacote de manhã. Então, você vai lá, entra na fila, independente, inclusive de status imigratório. Então, imigrantes que estão indocumentados, que não têm condição de receber ajuda oficial do governo, podem entrar nessa fila e obter a comida. Então, vamos lá, a comida já está
sob controle. Há comida para todos. Todos que entrarem na fila, já fui lá ver, não é fila grande, entrou lá 11 horas da manhã, 10, só tem um horário para cada faixa etária, você pega comida, não precisa ter filho na escola, todo mundo está recebendo café, um pacote, café, almoço e janta. Se você não puder ir, se você estiver num abrigo, estiver numa casa, muito idoso, eles vão até você e entregam no seu prédio, na sua portaria onde você está vivendo. Existe uma rede de voluntários jovens que estão também se oferecendo no site da prefeitura para fazer essas entregas. Então, essas entregas não é só feita pelo pessoal da prefeitura, mas por uma série de voluntários, inclusive vizinhos. Existe um aplicativo local que você, no teu mapa, você oferece para ajudar ou para ser ajudado naquela região específica. Então, através desse aplicativo, você pode também receber na sua casa. Eu recebi essa semana a minha medicação, que eu sempre ia na farmácia pegar, minha medicação para diabetes. E eu não precisei ir, eles entregaram para mim, para que eu não fosse exposto a pegar o metrô. Isso é a questão da comida. A questão do auxílio financeiro, todo morador da cidade de baixa renda pode receber um auxílio de $185 a cada 2 semanas, que eles calculam que é o suficiente para manter o básico do básico, né, da alimentação. Então, tem alimentação gratuita, tem os $187 em 2 semanas, e a habitação também, principalmente para quem tem doenças crônicas. Se você tiver doença crônica, estiver em situação de rua, você procura um centro de assistência social mais próximo e eles vão te colocar. Há vagas para todos. A única dificuldade da cidade, no momento, é vaga para a UTI, porque a cidade tem 30 mil vagas e, atualmente, o número de pessoas internadas é de 34 mil. Então, a gente está com 4 mil, um déficit de 4 mil, mas que estão sendo supridos pelos hospitais de campanha no Central Park e por um hospital navio que está ancorado na cidade. A projeção é que, como está caindo a taxa de hospitalização, os próximos dias a gente deve voltar à capacidade máxima e daí reduzir um pouco. Nós temos confirmados na cidade de Nova York 139.385 casos. Temos recuperadas pessoas que já voltaram para casa depois de passarem pelas unidades hospitalares, 18 mil pessoas, e mortes 10.567. Não confirmadas, 4.828, ainda aguardando confirmação. Essa confirmação se você tiver ter morrido por problema respiratório ainda não ter sido... ainda não foi testado. Então, você tem 10.657 testadas, mortes, que eram causa coronavírus, e tem 4.828 que ainda não foram testados, mas que são possíveis causas. Se você somar isso, dá 14.824, de 18 mil recuperados, é um número absurdo, ou seja, a gente está com uma taxa de recuperação baixíssima comparado ao número de mortes. A letalidade de uma gripe comum, que geralmente mata idosos ou pessoas com deficiências imunológicas por ano, é 0,5, 0,6. A taxa tem 18%. Então, é muito alta no momento. Quando ela chegar a menos de 4, aí vai ser possível que a cidade volte com restrições a uma normalidade. Isso está sendo projetado para o dia 15 de maio. Até a cidade até o dia 15 de maio vai ficar como está, paralisada. Marco, como está sendo a comunicação da prefeitura, do prefeito com a população? É diária? É satisfatória? Como que está sendo essa comunicação? Eu que já estou na estrada há 30 anos, eu estou impressionado com a eficiência tanto da prefeitura quanto do governo do estado. Os dois. O governador faz uma coletiva todo dia às 11 horas da manhã e o prefeito ao meio-dia. Todos os dois juntos fazem coletivas com dados, com a mesa repleta de técnicos explicando tudo para a imprensa. Ou seja, nunca o trabalho da imprensa que foi tão fácil, porque os dados, né, tem um site especial de alerta, tem alerta pelo celular, tem aplicativo, assim, não tem como dizer que não está informado, porque
rede de televisão, todo momento o governador falando, live no Facebook, live no Instagram, todas essas coletivas são transmitidas por todas as emissoras abertas, por todos os canais possíveis, no aplicativo dos moradores de cada local, você tem alertas, tem mensagem do governador, então ele tem se destacado, inclusive nacionalmente, por isso, por ter tomado essa decisão, inclusive de enfrentamento com o governo federal, que tem uma postura parecida com o governo do Brasil, ou não sei se o Brasil tem uma postura parecida com a aqui, eu não sei quem imita quem, mas o enfrentamento com os governadores e o prefeito também está acontecendo aqui, e ele está, da mesma forma que ele fez o enfrentamento com os imigrantes, né? Em relação à postura dos imigrantes. Nova York já é uma cidade santuário, ele mesmo intitulou, ou seja, aqui os imigrantes indocumentados têm direito a uma carteira de identidade, agora uma carteira de motorista, têm direito a alguns benefícios públicos que eles não recebem em outros lugares do país. Então, ele já tinha se manifestado ao longo do seu governo em favor dessas populações excluídas. Então, eu não fiquei surpreso com essa postura dele. Eu fiquei surpreso com a resposta da população, porque tudo que está acontecendo é resultado do comportamento da gente, né? Esses números que eu acabei de falar para você, eles são resultados da receptividade que as orientações médicas do governador teve em relação à população. Então, as pessoas estão se comportando e ele já alertou. Esses números são reflexos do ontem. Para que a gente continue a ter resultados positivos, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa respeitar as orientações médicas e a gente precisa prestar atenção no outro, ou seja, usando máscara. Essas máscaras estão sendo distribuídas aqui, elas não são cirúrgicas, elas são de pano, mas elas são laváveis. Então, basta colocar aqui, e no prédio eu não posso sair sem ela, e na cidade serei chamada a atenção pela polícia se eu sair sem ela. Não tem multa ainda, mas chama atenção. Aqui no meu prédio só posso pegar elevador de 2 e 2, 2 pessoas, não posso pegar mais que isso, e eu não posso circular no prédio nem na portaria sem máscara. Perfeito. E a outra ponta? E os negacionistas? Então, os negacionistas, não, Nova York não, porque Nova York é uma cidade muito progressista. Não existe isso aqui. As manifestações que a gente vê aqui às 7 horas da noite todo dia são os policiais e bombeiros passando em frente dos hospitais, buzinando e aplaudindo os médicos. A população tem feito uma coisa linda, que é escrever com giz nas calçadas, obrigado para os médicos, corações. E em Nova York a gente não vê isso. Essas manifestações elas acontecem em redutos do país, que nós já sabemos quais, e são redutos do presidente, são redutos eleitorais dele, e são redutos de áreas rurais, baixa escolaridade, onde se concentra a maior parte dos negacionistas, né? Então, assim, que já se reuniam em relação à questão da vacina, né? Já eram pessoas contra a vacina, já eram pessoas que já faziam passeatas com armas na mão, com armas na cintura. Então, a gente conhece esses grupos. Eles se manifestam em alguns estados. Infelizmente, a imprensa dá uma cobertura a eles maior do que eles deveriam merecer, e isso faz com que dê uma sensação de que eles são muitos. Não são. Todas as pesquisas aqui apontam a aprovação de 70%, 80% da proposta de ficar em casa, ou mais. Em algumas cidades, como Nova York, já chega a 95%. Ou seja, não existe espaço para isso aqui. Não acredito que exista. É o que vai salvar Nova York. O que está salvando, os números estão mostrando, você teve aqui, olha, dia 15 de abril, nós tínhamos 11 mil casos. 11 mil casos hospitalizados. No dia 16, caíram para 8. No dia 17, caiu para 7. No dia 18, caiu para 7, quase 6. No dia 19, já caiu para 6, quase 5. Hoje estamos em 4.724. Assim, número de novos casos notificados. Ou seja, a curva achatou, teve um platô, ela ficou estável alguns dias e depois ela começou a cair.
E a tendência dela é chegar aos níveis que estava antes no dia 28 de março, que eram zero casos notificados. Entendeu? Que é isso, a projeção é que a gente chegue a esse patamar dia 15 de maio. Que é quando começa a abrir gradativamente, se tudo correr bem. Isso, se tudo correr bem e se as pessoas continuarem a se comportar. A se comportar. Marco, eu te agradeço muito as informações e espero que a gente possa conversar de novo próximo do 15 de maio, antes, quando começar... Claro, estou à disposição aqui. Estou à disposição aqui. Vou continuar coletando os números e observando os gráficos e fazer o que a gente já faz no Facebook, que é alertar as pessoas no Brasil. Eu estou vendo a situação de Manaus, a situação está muito complicada em Manaus. Antes falaram que não dava isso em doença em país tropical, o Equador já mostrou que dá, e Manaus mostrou que temperaturas elevadas não modificam em nada o comportamento do vírus. Verdade. Então, a minha preocupação, eu sou carioca, a minha preocupação muito grande com o Rio de Janeiro, principalmente com as comunidades do Rio de Janeiro, onde a gente sabe que a densidade é muito grande, o adensamento é muito alto, e a proximidade das pessoas, e eu estou vendo que as pessoas não estão se comportando. Não estão, então, nem em São Paulo, nem no Rio. Então os números, o gráfico do Brasil está assim, ó. O gráfico do Brasil está assim. E nós estamos... Não alcançou nem o pico ainda. Essa mudança de ministro da Saúde também vai complicar um pouquinho. Desde sexta-feira que ele assumiu, que não tem mais a reunião técnica para passar os dados para a população. E os números também, acredito que eles vão tentar o máximo possível segurar os números dos mortos para que haja justificativa de abertura à volta ao comércio. Só sei que a segunda onda, como todo mundo fala, a segunda onda é pior do que a primeira. A minha avó sempre me dizia: tome cuidado com essa gripe, porque a recaída é pior. E isso é uma coisa que nossos avós já falavam para a gente, né? A segunda onda da gripe espanhola foi pior do que a primeira onda, nos meses, né? Ela durou 9 a 11 meses. A primeira de 3 meses, todo mundo achou que tinha passado e veio uma pior ainda. Eu acho muito pouco 2, 3 meses que a gente está vivendo para a gente ficar nesse desespero todo. Nossos antepassados duelaram durante anos para poder vencer uma epidemia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter calma. É isso aí, Marco. Se cuide, tá bom? Fique bem e a gente fala numa próxima oportunidade bem próxima. Um abraço a todos e que a gente aprenda com quem está conseguindo ter êxito. Verdade. Até mais. Um abraço.